E vamos começar o programa de hoje acompanhando os melhores momentos de Atlético e CSA. O Azulão não conseguiu segurar a pressão do Furacão e acabou sendo derrotado pelo placar de 1-0. Solta aí. Na Arena da Baixada, o CSA foi enfrentar o Atlético Paranaense. E quem começou em cima foi o time da casa, mas o goleiro João Carlos estava ligado. O Furacão chegava na área azulina, só que não levava perigo. Na dividida com Alan Costa, Rony caiu e pediu pênalti. O juiz não marcou nada. Sem tirar o pé, o ataque paranaense ia fazendo o João Carlos trabalhar. Na segunda etapa, o argentino Marco Ruben teve a chance de abrir o placar e isolou. O Azulão tentava na jogada aérea, mas não assustava. Do meio da rua, o João Vitor mandou para longe. Jonathan Gomes arriscou e ainda acertou o travessão. E o Atlético logo respondeu. Rony chegou a abrir o placar. Mas o árbitro consultou o VAR e anulou o gol. Bruno Guimarães também tentava pelo lado atleticano. A jogada do Márcio Azevedo achou o Cirino sozinho na cara do gol. O camisa 10 só empurrou para as redes. E no contra-ataque ainda deu tempo do Furacão ter outro gol anulado. Fim de papo, o Atlético Paranaense 1, CSA 0. Um jogo difícil e nós imaginávamos que seria assim, porque os jogos do segundo turno do CSA têm sido caracterizados por uma equipe que defende muito, usa do seu contra-ataque para tentar surpreender o adversário. E se a gente fizer uma análise dos resultados anteriores, eles perderam por 1-0 para o Flamengo no Maracanã e tiveram chances reais de gol lá. Eles acabaram de derrotar o Corinthians 2-0 agora no último jogo. Então, uma equipe que se remontou, se reestruturou, está fazendo um segundo turno bom. E nos marcaram muito hoje aqui, né? É difícil você conseguir entrar numa equipe que coloca tantos jogadores atrás da linha da bola, estrategicamente marca muito forte, tem um contra-ataque que em alguns momentos chega lá com perigo. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Essa é uma partida que é difícil de comentar, até porque não teve transmissão na televisão, mas pelos melhores momentos a gente viu ali que o CSA não fez um bom jogo e o Atlético massacrou o jogo inteiro, não é isso? Olá, boa tarde para você, um abraço para os amigos de casa. O jogo, o acompanhamento foi na moda antiga, né? Sim. Só pelo rádio, você vai pelo feeling ali do narrador, que ele pode estar um pouco mais acima do tom, no que se refere a passar emoção, ou do outro lado da mesma forma, né? Também, né? Exatamente, mas analisando os lances em si, o Atlético foi senhor absoluto do jogo, né? O CSA, e aí você pega pela palavra do treinador, esse modelo defensivo do CSA, o Argel não altera, e é um aspecto muito positivo, né? De você povoar a frente da área, né? Colocar os jogadores ali atrás da linha da bola, das laterais para o adversário. Eu, Rafa, conversei muito hoje, até com a própria rapaziada nossa lá da emissora de rádio que esteve em Curitiba, um ou outro membro da direção do CSA, entende? Eu tenho também esse entendimento do jogo do Atlético Paranaense, que é sempre o lado esquerdo no comando do ataque, principalmente com o Rony, né? Tanto é que o gol do Atlético surgiu dali, mas não era o Rony, era o Marcelo Cirino, sim, que lá estava, até pelo acompanhamento dos lances no momento inicial do jogo. O Celcinho teve muita dificuldade na marcação e a bola acabou ali sendo nas costas dele, mas ele tinha encontrado a marcação, enfim, né? O CSA talvez a derrota ela ganhe um peso mais doloroso pelo gol ter saído já na parte final do jogo, né? Isso. Quer dizer, o CSA resistiu bem no aspecto defensivo e acabou tomando um gol no final. Teve uma outra oportunidade, né? Acertou duas bolas na trave, uma com o Bueno, outra com o Jonathan Gomes. De repente poderia ter tido uma melhor sorte, mas até projetando a sequência de jogos, aí nesse ponto que eu já quero entrar agora, viu, Rafa? Já projetando as próximas partidas do CSA, você já colocava uma interrogação do tamanho do mundo no que se refere a ter pontuação nesse jogo.
jogo. E também para o jogo da quinta-feira. O cara pode dizer, rapaz, mas aí vai ficar faltando o quê? Se você desprezar o jogo do Grêmio já na quinta-feira, 7 jogos, para você ganhar 4 e empatar 1, porque eu acredito que com 42 o time se segure. O que é fácil já foi feito, a performance do CSA deve ser alta, a gente já sabia disso, faltando 10 rodadas. O que precisa ser levado em consideração, e aí esse foi um aspecto positivo, nesta rodada aqui do Fortaleza para baixo, que são das equipes que ainda estão brigando pela manutenção, ninguém venceu. Sim. E se for considerar um ponto, teve um ponto Fortaleza, um ponto Atlético Mineiro, que os dois se enfrentaram, e um ponto Cruzeiro, no mais perderam, inclusive esses que estão um pouco acima do CSA, como o Fluminense perdeu o seu jogo, o Botafogo perdeu o seu jogo, e o time do Ceará também. E aí você vai traçar um paralelo das equipes que você tem, que vai brigar nessa disputa ferrenha aí para não cair de divisão. Uma coisa, aí o treinador, o Thiago Nunes, ele foi feliz e é verdade, o CSA ele vem brigando demais, aumentou a competitividade, a performance individual, coletiva do time no segundo turno. O time está no acrescente, sobretudo dentro de casa. Dos últimos 7 jogos, venceu 5 e empatou 2. Por outro lado, com quem ele briga diretamente, aí considerando os dois do Rio de Janeiro, estão em queda livre, que é o Fluminense e o Botafogo. Sim. Então, todos esses ingredientes você precisa pesar, você precisa dosar. Olhar esse aspecto positivo dessa rodada, por conta disso, que do Fortaleza para baixo ninguém venceu. E da próxima rodada agora, que é outra parada difícil, né, contra o time do Grêmio, o CSA fecha essa rodada, porque ela começa na quarta-feira e termina na quinta, o último jogo é o do CSA, que é 9 da noite, então você já vai ter todo o traçado paralelo. Agora, fundamentalmente, isso aí é batata. Ele vai precisar vencer o jogo contra o Vasco da Gama no domingo aqui. Que é no próximo domingo. Ele joga com o Vasco, não é que pode perder, eu estou levando em consideração principalmente 2 adversários. Sim. Já que você tem 2 virtuais rebaixados, que é o Avaí e a Chapecoense, e tem 2 vagas ainda. E nesse momento aberta para 7 times, considerando do Fortaleza até o próprio CSA. Não é? Agora você tem, nessa sequência, que você pega o Vasco, sai para jogar com o Fortaleza, volta para enfrentar o Fluminense, sai para jogar com o Cruzeiro, volta, pega o Bahia, enfrenta a Chape fora e termina com o São Paulo. Não é? Então, exato, e até na própria sequência, olha a sequência do Botafogo e olha a sequência do Fluminense, especificamente desses dois, né? O que é fácil já foi feito, agora também não tem nada perdido. E vamos ver nossa enquete no @TV.verde oficial, falando do CSA. A derrota do CSA para o Atlético na Arena da Baixada foi normal, 73%, muito ruim, 27%. Emerson, parece que o clima, mesmo com uma derrota para o Atlético Paranaense, o clima na torcida azulina ainda é muito bom, o pessoal está acreditando. Eu acho também que passa pelas últimas temporadas, que o CSA vem alcançando seus objetivos. Foi assim na Série D, foi assim na Série C e foi assim na Série B. Então, pela confiança que a torcida tem com o time, o pessoal está confiante. Né? Não é nem isso. Além disso, é um aspecto importante, é você olhando para os próximos jogos, sabe, Rafa? Sim. Jogar contra o Atlético na Arena da Baixada é muito ruim. Para a classificação, é um resultado ruim. A derrota é um resultado normal para você estar enfrentando o Atlético lá. E tem um outro detalhe também. Né? Eu tenho certeza quase que absoluta que todo torcedor do CSA saberia que seria desse jeito. Sim. O CSA, pelo que a gente acompanha de projeção, em termos de resultado do próprio desempenho, ele vai chegar nessas últimas rodadas brigando pela permanência. Seria muita presunção você achar que nesse momento faltam 8 rodadas. Você achar que o CSA já estaria garantido na Série A do próximo ano. Não é? Ainda mais sendo uma equipe imberbe, uma equipe novata nessa competição. Você está sabendo que é jogar a Série A agora. É difícil, né? Tem que ser ali, no pau, né? E esperar para que o CSA possa repetir a performance que vem tendo dentro de casa, sobretudo no jogo contra o Vasco, porque ela é crucial, até porque você sai para enfrentar o Fortaleza no Castelão e lá o CSA tem um bom retrospecto, mas independente disso, se ele vence os 4 jogos dentro de casa, são jogos difíceis. Não se engane, são jogos difíceis. Né? E aí ele tem mais 4 partidas fora para beliscar um ponto que eu acredito que 42 escape. E outra coisa, tem confronto direto, né? E esse é um aspecto importante, porque além dele fazer 3 pontos, ele tira do seu adversário. Porque ele tem confronto direto contra o Cruzeiro, contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Fortaleza e tem contra a Chapecoense, que a gente acredita que já vai estar rebaixada na penúltima rodada. Essa sequência de 5 jogos muito pesadas que o CSA está enfrentando, com a turma lá de cima. Quem está brigando por Libertadores, brigando ali para ficar dentro do G4, depois disso ele pega a sequência, digamos assim, do baixo clero em termos de classificação de competição, que é a turma que está brigando com ele. E essa mesma proporção aí se inverte para o Fluminense. Olha a sequência do Fluminense que ele vai enfrentar. É quem está lá em cima, do Botafogo, que pega o Flamengo agora na outra rodada. Né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Emerson, já que ninguém assistiu o jogo, porque não teve transmissão na TV, vamos soltar os lances de novo
E aí a gente vai comentando porque muitos times foram na Arena da Baixada nessa temporada e não conseguiram um bom resultado. O CSA também não conseguiu, mas por outro lado, as equipes sofreram muito que enfrentaram o Atlético Paranaense. Por exemplo, o Goiás tomou de 4-1 do Atlético aí. Não, dentro de casa, lá na Arena da Baixada, foram 15 jogos, contando com esse do CSA, foram 9 vitórias, 4 derrotas e um empate. Né? Então ele tem um retrospecto. Na temporada passada o retrospecto ainda foi maior. Conversei muito com o pessoal, disse que a grama é sintética, lá naturalmente a velocidade é maior. O estádio é coberto e ontem não foi aberto para que pudesse aumentar a temperatura. Mas tudo isso, Rafael, são situações inerentes ao CSA e são situações de jogo. Né? Você observa que até pelos próprios lances, o CSA ele conseguiu, no início do segundo tempo, né, e até no termômetro, utilizando o que a gente ouviu da emissora de rádio, é que o CSA teve um pouco mais de criatividade no comando do ataque, conseguindo concluir jogadas, sobretudo com o Jonathan Gomes. Tanto é que acertou duas bolas na trave, e essa é a estratégia que o CSA vem adotando ao longo das partidas, no aspecto defensivo, de povoar a frente da área, colocar muita gente mesmo ali no meio e das lá atrás para o adversário, dá muito certo. E para que isso possa dar certo, você precisa ter uma dupla de zaga muito eficiente, jogadores ali na frente da área e o goleiro com a noite inspirado. O João Carlos fez outro partidaço. Aliás, o torcedor do CSA não tem motivo nenhum para estar sentindo falta do Jordi, porque o João Carlos vem dando conta do recado. Ele ontem conseguiu fazer umas 3 excelentes defesas, né? Mas é o que propõe o CSA, né? É o que propõe. A vitória foi justíssima do time do Atlético, mereceu vencer o jogo, talvez até por um placar maior. Não é? Mas é a estratégia de jogo que o CSA faz isso, sobretudo jogando fora de casa. Agora ele precisa pontuar, né? A campanha do CSA fora de casa, apesar desse bom retorno que o CSA vem fazendo, em termos de pontuação, a performance é muito baixa. Show de bola, agora vamos ao portal op9.com.br e o destaque de hoje vai para o Lewis Hamilton, que fez história neste final de semana ao conquistar o hexacampeonato da Fórmula 1. O piloto inglês chegou em segundo no Grande Prêmio dos Estados Unidos e ficou com o título com 2 etapas de antecedência. E vocês já sabem, para mais informações, acesse portalop9.com.br. Show de bola, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar do CRB, o Galo que não venceu o Oeste por pouco. Não sai daí.